Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. E sim, meus amigos, chegamos no último dia da janela de transferências. E hoje, como bem sabemos, é um dia muito movimentado e tivemos várias contratações. Então, sem mais enrolação, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação e bora ver tudo de melhor que aconteceu no dia de hoje. Atlético Goianiense contrata o atacante Matias Lacava, de 21 anos, que chega emprestado junto ao Vizela de Portugal. Flamengo confirmou o atacante Gonzalo Plata, de 23 anos, que estava no Al-Sadd do Catar, e assinou até meados de 2029, custando 3,8 milhões. O Internacional anunciou o zagueiro Cleiton Sampaio, de 24 anos, que chega do AVS de Portugal por 1,2 milhão de euros e assina até 2028. O Fluminense confirmou o volante Victor Hugo, de apenas 20 anos. Ele chega emprestado junto ao Cascavel por 1 ano e com opção de compra vinculada. Al Nassr da Arábia Saudita confirmou o atacante Wesley, de apenas 19 anos, que foi comprado junto ao Corinthians por 22 milhões e meio. Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos anunciou o meio-atacante Nabil Fekir, de 31 anos. O francês deixou o Real Betis por 5 milhões. Molenbeek da Bélgica contratou o atacante Marcos Paulo, que chega emprestado junto ao Atlético de Madrid. Rangers da Escócia contratou o meio-atacante Nedim Bayrami, de 25 anos. O albanês deixou o Sassuolo por 4 milhões de euros. Já o Celtic, também da Escócia, contratou o zagueiro Alston Trust, de 26 anos, que deixa o Sheffield United por 7 milhões. Mais um confirmado no Celtic foi o belga Arne Engels, que assina até 2028 após deixar o Augsburg por 11 milhões. O Red Bull Salzburg da Áustria confirmou o volante Stefan Bajcetic, de apenas 19 anos, que chega emprestado junto ao Liverpool. O Göztepe da Turquia anunciou o empréstimo do meia Victor Hugo, de apenas 20 anos, com opção de compra proveniente do Flamengo. Sofian Amrabat é reforço do Fenerbahçe da Turquia, onde ele foi emprestado junto à Fiorentina com taxa de 2 milhões de euros e tem opção de compra vinculada. O Porto contratou o zagueiro Neuwen Pérez, de 24 anos. O argentino chega emprestado junto ao Udinese com taxa de 4 milhões de euros e obrigação de compra fixada. O Benfica confirmou o centroavante Zeki Amidouni, de 23 anos. O suíço chega emprestado junto ao Burnley até o fim da temporada. Georgi Petrovic foi emprestado ao Estrasburgo da França. O goleiro, de 24 anos, pertence ao Chelsea. O Brest anunciou o atacante Ibrahim Salah, de 23 anos, emprestado junto ao Rennes. O Brest confirmou também o meio-atacante Kamouri Doumbia, de 21 anos, que deixa o Stade de Reims por 4 milhões. Mama Baldé também assinou com o Brest. O centroavante deixou Lyon por 4 milhões e meio. O Brest confirmou ainda o lateral esquerdo Massadio Aidara, de 31 anos, que chega do Lens. E por fim o Brest anunciou ainda o empréstimo de Edmilson Fernandes, junto ao Mainz da Alemanha. Matias Fernandes Pardo assinou com o Lille até 2029. O atacante belga, de 19 anos, chega do Gent da Bélgica por 10 milhões. Mitchell Bakker também chega no Lille, onde foi emprestado junto à Atalanta. Já o Rennes contratou o atacante Jota por 3 temporadas. Ele deixou o Al-Ittihad da Arábia Saudita por 8 milhões. O Angers confirmou o centroavante Bamba Dieng, emprestado junto ao Lorient. Já o Olympique de Marselha contratou o centroavante Neal Maupay, que chega emprestado junto ao Everton e com taxa de 500 mil euros. O Lyon contratou o zagueiro Omari, de 24 anos, que chega emprestado junto ao Rennes com taxa de 500 mil euros e opção de compra vinculada. O time francês anunciou também o atacante Wilfried Zaha, emprestado junto ao Galatasaray da Turquia. Konstantinos Kolierakis, de apenas 20 anos, é reforço do Wolfsburg da Alemanha. Ele deixa o PAOK da Grécia por 11,7 milhões de euros. O Wolfsburg contratou ainda o zagueiro Denis Vavro, de 28 anos. Ele chega emprestado junto ao Copenhagen da Dinamarca. Bochum confirmou o meia japonês Koji Myoshin, de 27 anos, que deixa o Birmingham por valores não revelados. Andrei Olite foi emprestado ao Union Berlin, proveniente do Lille da França. Werder Bremen confirma o lateral esquerdo Derek Kohn, de 25 anos, emprestado junto ao Galatasaray da Turquia. Já o Mais anunciou o empréstimo do zagueiro Moritz Jens, de 25 anos, proveniente do Wolfsburg. Mais um confirmado no Mais é o atacante Gabriel Vidovic, de 20 anos, que pertence ao Bayern de Munique. O Augsburg confirmou o zagueiro Cristalin Matissima, de 22 anos, que chega emprestado do Mônaco da França. A Eintracht Frankfurt anunciou o meia Mohamoud, de 28 anos, que chega sem custos do Brighton.
O Leipzig contratou o lateral direito Geertruida, de 24 anos. Ele deixa o Feyenoord da Holanda por 20 milhões de euros. O Parma contratou o volante Mandela Keita, de 22 anos, até 2029. Ele deixa o Antuérpia da Bélgica por 12 milhões. O Cagliari confirmou o meio-atacante Gianluca Gaetano, de 24 anos, que chega emprestado do Napoli. O Hellas Verona contratou o atacante Mathis Lambourdi, de apenas 18 anos, que deixa o Rennes por 3 milhões. Damagoj Bradaric também chega no Hellas Verona, onde foi emprestado junto à Salernitana com opção de compra. O Empoli confirmou o empréstimo do lateral direito Mattia De Sciglio, de 31 anos, que chega da Juventus. Já o centroavante Pietro Pellegrini, de 23 anos, chega emprestado junto ao Torino com opção de compra. A Udinese confirmou o meia Rui Modesto, de 24 anos, até 2029, após deixar o AIK da Suécia por 1,5 milhão. Arthur Atta também reforça a Udinese. O volante chega emprestado junto ao Metz da França. O Lecce contratou o zagueiro Kevin Bonifazi, de 28 anos, junto ao Bologna. Monza garante o empréstimo de Alessandro Bianco junto à Fiorentina. Ignacy van der Brembit foi confirmado no Como. Ele chega emprestado junto ao Salzburg da Áustria. O Bologna confirmou o zagueiro Nicolo Caselli, de 26 anos, que pertence a Lazio e chega emprestado com taxa de 1,5 milhão. Já Lazio confirmou o zagueiro Samuel Gigot, de 30 anos, que assina por 3 temporadas e deixou o Olympique de Marselha por 3 milhões. A Fiorentina assina com Eduardo Bove, emprestado junto à Roma com taxa de 1,5 milhão e opção de compra vinculada. A Fiorentina contratou ainda o zagueiro Matias Moreno, de 20 anos, até 2029. Ele deixou o Belgrano da Argentina por 5 milhões. A Fiorentina contratou ainda o meia Robin Gosens, de 30 anos. Ele foi emprestado junto à Union Berlin da Alemanha com taxa de 500 mil euros e obrigação de compra fixada. Mais um que chega na viola é Danilo Cataldi, comprado junto a Lazio por 4 milhões. Manu Koné foi confirmado na Roma, após deixar o Borussia Mönchengladbach a um custo de 18 milhões de euros. O meia de 23 anos assinou por 5 temporadas. Alexis Saelemaekers foi emprestado à Roma junto ao Milan. Em troca, o Milan recebeu o atacante Tammy Abraham, que chega emprestado junto à Roma. O Napoli contratou o meia Scott McTominay, que deixa o Manchester United e assina até 2028. O jogador custou 30 milhões e meio. Mais um confirmado no Napoli é Billy Gilmour, de 24 anos. O meia deixa o Brighton por 14 milhões de euros e assina por 5 temporadas. Já a Inter de Milão contratou o zagueiro Tomás Palacios, de 21 anos, que deixa o Independiente Rivadavia da Argentina por 6 milhões e meio. Na Espanha, o Alavés contratou o Juan Jordan, de 30 anos, que chega emprestado junto ao Sevilha. O Mallorca confirmou o atacante Valeri Fernandes, emprestado junto ao Girona. O Mallorca confirmou ainda o empréstimo do atacante Chiquinho, junto ao Wolverhampton. Enquanto o Leganés confirmou o zagueiro Nastasic, de 31 anos. Ele assina por 2 temporadas e deixa o Mallorca. Sebastian Haller chega emprestado no Leganés. O centroavante de 30 anos pertence ao Borussia Dortmund. O Real Betis contratou o meia Giovanni Lo Celso até 2027. O argentino deixa o Tottenham a um custo de 4 milhões de euros. O Las Palmas garantiu o empréstimo do atacante Fábio Silva, de 22 anos, que pertence ao Wolverhampton. Já o Las Palmas anunciou o meia Dario Essugo, emprestado junto ao Sporting. O Getafe contratou o centroavante Álvaro Rodrigues, de apenas 20 anos, e chega emprestado do Real Madrid. O Granada confirmou o atacante Reinier, que chega emprestado junto ao Real Madrid. O Aston Villa emprestou Enzo Barrenechea ao Valência até o fim desta temporada. O atacante Germán Valera, de 22 anos, assinou até 2028, após deixar o Atlético de Madrid por valores não revelados. O Real Valladolid confirmou o zagueiro Senkos Cassar, de 23 anos, que chega emprestado junto ao Valência. Já o Villarreal contratou o lateral esquerdo Juan Bernat, de 31 anos. Ele chega emprestado por 1 ano junto ao PSG. O Girona garantiu o empréstimo do atacante Danjuma junto ao Villarreal até o fim da temporada. Ori Oskarsson é reforço da Real Sociedade até 2030. O islandês de apenas 20 anos deixa o Copenhagen da Dinamarca por 20 milhões de euros. Já Nayef Aguer chega emprestado no time espanhol junto ao West Ham. O Crystal Palace contratou o zagueiro Max Lecroix, de 24 anos, pelas próximas 5 temporadas. Ele deixa o Wolfsburg por 18 milhões. O Leicester City contratou o meio-atacante Bilal El Kounnous, de 20 anos. O marroquino assina por 4 temporadas e deixa o Genk da Bélgica por 20 milhões e meio.
Everton contrata o meia Orel Mangala, de 26 anos, emprestado junto ao Lyon da França. Enquanto o Nottingham Forest confirmou o zagueiro Morato, de 23 anos, comprado junto ao Benfica, a um custo de 11 milhões de euros e que assina até 2029. O Forest confirmou ainda o meia James Ward-Prowse, de 29 anos. Ele foi emprestado junto ao West Ham. Wolverhampton confirmou o goleiro Sam Johnstone, de 31 anos, pelas próximas 4 temporadas. Ele deixa o Crystal Palace por quase 12 milhões. Os Lobos anunciaram ainda o volante André do Fluminense. O jogador de 23 anos custou 22 milhões de euros fixos mais variáveis. O Southampton confirmou o goleiro Aaron Ramsdale por 21 milhões. O jogador de 26 anos deixa o Arsenal e assina por 4 anos. Mais um confirmado no Southampton é um velho conhecido, Ryan Fraser, que chega sem custos após deixar o Newcastle e assina por 2 temporadas. O West Ham anunciou o meia Carlos Soler, que chega emprestado junto ao PSG até o fim da temporada com opção de compra vinculada. O Arsenal confirmou o goleiro Neto, de 35 anos. Ele chega emprestado por 1 ano junto ao Bournemouth. O Manchester United confirmou o meia Manuel Ugarte, que foi comprado junto ao PSG por 50 milhões de euros e assina até 2029. O Chelsea contratou o atacante Jadon Sancho, que chega emprestado até o fim da temporada e com uma obrigação de compra vinculada junto ao Manchester United. Essas foram então as transferências confirmadas no último dia da janela. Claro que tem muitas outras contratações que ainda podem ser efetivadas, já que no papel a contratação está fechada, mas os clubes ainda não fizeram o anúncio oficial, o que pode acontecer ao longo deste sábado. Então já se inscreva aqui no canal, que assim que eu tiver novas contratações, eu trago aqui em primeira mão. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo fim de semana e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço!